Certa vez eu vi um ator de cinema falando sobre a matemática da indústria do cinema, né? Ele falou assim, a indústria do cinema gasta milhões de dólares, 50 milhões, algumas produções de até 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, cada vez mais recordes são batidos. E ele falou assim, e você, com apenas 20 dólares, você entra em qualquer sala de cinema e assiste algo que custou 100 milhões de dólares para ser produzido, passa 2 horas de entretenimento e veja quanto isso é interessante, né? E aí você vê como é a base do empreendedorismo, né? O empreendedorismo é a atitude de você achar uma solução para um problema ou encontrar um produto ou um entretenimento ou alguma coisa que pessoas queiram adquirir. Recentemente eu tive numa sorveteria premium que eu jamais pensaria em gastar 30 reais numa casquinha de sorvete. E agora eu fui até lá, tinha até fila. Aí eu te falo, o que as pessoas estão dispostas a gastar? E a resposta é, não tem limites. Pessoas estão dispostas a gastar o dinheiro que for necessário para alguma coisa que lhes dê prazer, ou para alguma coisa que lhes resolva alguma coisa. Um automóvel, uma viagem de prazer, um show, uma roupa. Então, pessoas têm orçamentos, ora restrito, ora ilimitado, de acordo com o interesse. E aí você cria um produto que atende às necessidades das pessoas e as pessoas têm vontade de comprar. E aí você fala, puxa vida, milhares ou milhões de pessoas compraram algo barato e a empresa vendeu bilhões. E assim é a matemática do empreendedor. Se você está resolvendo um problema da sua cidade, você tem uma expectativa geográfica local. Se você tem um empreendimento um pouco mais distante, num raio de 100 km, 200 km, ótimo. Há pessoas, por isso que é importante você entender que há pessoas que têm empreendimentos globais. Há pessoas que têm empreendimentos municipais, como um dentista, por exemplo. Um dentista, ele só pode atender dentes dentro do seu município, então as pessoas têm que vir de fora. Então ele é um empreendedor, um prestador de serviço local. Há pessoas que vendem pela internet. Há pessoas que são distribuidores. Então, uma coisa que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo é a importância de você entender qual é a geografia da sua atividade. Há pessoas que a clientela é municipal. Há pessoas que a clientela é só num bairro, como, por exemplo, uma padaria, um bar, uma coisa menor, um pet shop. Você atinge aquela região. Há pessoas que têm um supermercado ou um outro empreendimento, atende a cidade. Então, assim, você entendeu, né? Você pode ter um negócio no bairro, você pode ter um negócio na sua cidade, você pode ter um negócio um raio um pouco mais longe, dependendo da sua... Se você entrega mercadoria, pode fazer frete, entregamos para todo o Brasil, por exemplo, você pode fazer vendas online. E aquelas empresas com um pouco mais forte, são multinacionais, elas são globais. Então, empresas elas vão crescendo e aí vão expandindo, né? Existem empresas que têm representantes em todo o Brasil, ou na América do Sul. Então é importante nós entendermos que nós somos brasileiros, estamos num país geograficamente muito extenso, muito grande. Se você analisar países como Portugal ou Uruguai, a tua clientela está muito próxima, está geograficamente muito próxima. Então é muito mais simples entregar o produto e atingir os seus objetivos de uma forma muito mais rápida. No Brasil, se você tem uma empresa no Rio Grande do Sul, para você atender clientes no Nordeste, você está falando aí de cruzar o Brasil para fazer uma entrega. E às vezes o frete pode sair mais caro do que o produto. Então o que eu quero falar aqui nesse vídeo são 3 coisas. Antes de você entender o formato do seu negócio, você precisa saber onde está o seu cliente. Se o seu cliente está local, se o seu cliente está um pouco distante, se o seu cliente pode ser atendido online. Eu conheço, por exemplo, psicólogos que trabalham online. Então o cara está ilimitado, ele pode atender clientes no mundo inteiro através da videochamada. Isso já abriu, antigamente, pensar nisso era impossível. Então assim, teu cliente está onde? A sua amplitude do seu trabalho é onde? Se você tem um varejo, uma loja, você está restrito à sua geografia local, né? Então as pessoas têm que ir até a sua loja. Se você tem uma distribuidora e outras lojas vendem o seu produto, você tem um leque muito grande. Então hoje aí o Brasil, a gente tem aí uma série de representantes, né? Viajantes, vendedores. É muito comum você ver em hotéis esses viajantes, né? Representantes de empresas, né? Você vê os carrinhos com o logotipo na porta. São pessoas que estão trabalhando a região. Então, muito importante você saber se você quer atingir o globo, só o Brasil, só a América do Sul, ou simplesmente seu bairro. Às vezes você quer só atingir o seu bairro e tá ótimo. O importante é saber as suas metas. Quais são as suas metas e saber a sua escalabilidade.
Para você escalar, você precisa de dimensão um pouco maior. E aí veio a franquia, a franchise, né? Então as pessoas às vezes montam uma empresinha local, como foi o Walmart. O Walmart era um supermercado. O Pão de Açúcar era uma padaria. Muitas empresas eram pequenas, né? E aí a gente vê a escalabilidade das coisas. Então é muito importante, por isso que eu falo que é importante a gente aprender geografia. Geografia e estatística e probabilidades, para a gente aprender sobre população. Você pensar que Portugal tem 13, 14 milhões de habitantes e tem mais consumo em Portugal, muitas vezes, do que às vezes no estado de São Paulo, determinados produtos. Então, por exemplo, às vezes eu já vi empresas focar somente no Sudeste ou focar somente no estado de São Paulo. O cara falou, eu não vendo para fora porque o frete inviabiliza meu produto. Então eu foco no estado de São Paulo, que é um estado rico, onde a gente tem aí quase, acho que se não me engano, um pouco mais de 500 municípios, e ele colocou como meta atender somente essa região. E aí você vê algumas empresas multinacionais que estão expandindo no Brasil, algumas redes de restaurantes, algumas redes de supermercado, como o Carrefour, o Outback, por exemplo, churrascaria, você vê aí o Madeiro expandindo, né? E aí a gente pode ver onde que está o seu cliente. Então, nesse vídeo, eu queria saber de você, aonde está o seu cliente? O seu cliente está a um raio de 5 a 10 quilômetros, ou o seu cliente está num raio de 5 a 10 mil quilômetros? E para você atender clientes globais, não tem como você não falar inglês. Para você poder falar a língua que o mundo inteiro conversa, não tem como você não participar de feiras, né? E se você tem qualquer ramo de negócio, é imprescindível você mapear todas as feiras brasileiras, sul-americanas e mundiais. E hoje, 2026, esse bate-papo de onde está o seu cliente. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.